Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Neemias. Neemias, que a gente já tem estudado há algumas semanas e hoje nós continuaremos nesse texto, caminharemos por ele ainda por mais um bom período. Abra lá em Neemias capítulo 4, faremos hoje a leitura do versículo 7 ao versículo 14, como você está vendo aí na tela projetado, e também nesse texto tão rico, esse texto tão impactante, que tem muito a nos ensinar nessa noite. Neemias capítulo 4, versículo 7 ao versículo 14, você se lembra que Neemias é um diário pessoal desse homem dedicado a Deus, e tudo que esse homem passava, esse homem escrevia em um diário para lembrar, para orar, para chorar, para se alegrar. Que pena que não fazemos mais diários na nossa vida. Quanta coisa nós escreveríamos se tivéssemos esse hábito de ter um diário, onde nós falaríamos para aquele papel tudo que está em nosso coração, nós desabafaríamos para aquelas letras escritas naquele lugar. E Neemias, ele fez isso, e no seu texto, no seu desabafo, ele conta algo fantástico para nós nessa noite, do versículo 7 ao versículo 14 do capítulo 4, diz assim na minha versão: mas quando Sambalate, sempre Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod, percebam que aumentou mais um grupo aqui, ouviram que a reconstrução dos muros de Jerusalém estava avançando e que as brechas começavam a se fechar, ficaram furiosos. Todos se uniram para lutar contra Jerusalém e causar confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para proteger-nos deles de dia e de noite. O povo de Judá, então, começou a dizer: os carregadores estão perdendo as forças e ainda há muito entulho, não conseguiremos reconstruir o muro. O povo começa a acreditar naquela zombaria, o povo começa a se enfraquecer de ouvir os outros falando, mas no versículo 11, e os nossos inimigos diziam: antes de saberem, ouvirem qualquer coisa, estaremos bem no meio deles e os mataremos e acabaremos com a obra deles. Mas os judeus que moravam entre eles nos advertiram 10 vezes: de todos os lugares onde moram virão e nos atacarão. Por isso, coloquei o povo nos lugares mais baixos do muro e nos lugares abertos, distribuídos por famílias e armados com espadas, lanças e arcos. Depois de uma inspeção, eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e lutai por vossos irmãos, vossos filhos e filhas, vossas mulheres e vossas casas. Esse talvez seja um dos textos mais impactantes dentro do livro de Neemias. A técnica, a adoração, a forma com que Neemias conta para a gente o que ele fez e Deus abençoou e deu certo, e deixa como conselho para a gente. Nós estamos estudando em série, reconstruindo valores cristãos autênticos. Neemias fala de reconstrução, de se importar com pessoas, e hoje, especificamente nessa noite, você já aprendeu que oração anima o coração, e hoje eu quero que você entenda o quanto vale a pena você lutar por quem você ama. Lute por quem você ama, lute com todas as forças, com todas as garras, não abra mão daquilo que é projeto de Deus para nós como igreja, para você como família, você como amigo, você como trabalhador, onde quer que você está. Mas antes, e para entender esse texto, é muito interessante que a gente lembre de algo. A vida cristã, meus irmãos, não pode ser vivida com tanta inocência como a maioria dos cristãos vivem. Inocência no aspecto pejorativo dela, no aspecto de viver uma vida de ilusões. O crente é muito bobo por vezes, o crente vive em cima de ilusões, o crente é muito regido por novelas ou telenovelas de televisão, ele é muito regido por fofocas de vizinhos. Nós não podemos viver nessa ilusão. Deus,
Ele quer que você seja prudente, astuto, sábio, que você saiba tudo o que acontece à sua volta. Isso não quer dizer que Deus não esteja cuidando de nós, porque Ele está. Deus está nos protegendo o tempo inteiro. Ele cuida de nós em tudo que precisamos, em tudo que pedimos. Ele dá uma ordem para a gente, lá no Sermão do Monte que você lembra, no Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Está lá naquele sermão que nós já vimos aqui. E Deus, no mesmo texto, Ele fala: não andeis ansiosos por coisa nenhuma, entregue a Deus tudo o que você está pensando, coloque diante de Deus tudo aquilo que angustia o teu coração hoje, que vai te angustiar amanhã, mas coloca diante dEle. Deus sempre mandou confiar, descansar e entregar a nossa vida na mão dEle. Isso nós sabemos, isso nós lutamos para fazer. O problema é que muitas vezes nós confundimos esse princípio que Deus diz. Confiar em Deus basta, descansar em Deus basta, entregar tudo a Deus basta. O problema é como é que a gente faz isso, como é que na nossa vida cristã nós vamos viver uma vida de acordo com esses princípios, com esse padrão que Deus dá para a gente. Como é que Jesus te guarda, como é que Jesus cuida de você, como é que Ele cuida de nós e como é que a gente vai fazer ser prático e verdadeiro o que Deus está falando para a gente aqui em Neemias e também lá em Mateus capítulo 6, como eu comentei. Esse texto que está aí, desse filósofo que você está vendo, ele diz, gente, que a prudência ou o discernimento é algo tão raro, mas tão raro que pode ser comparado ou ser melhor ainda do que pedras preciosas, do que coisas de grande valor. E a Bíblia diz a mesma coisa. Eu queria que nessa noite você arregaçasse as suas mangas e lutasse por quem você ama. Que você nessa noite entendesse de uma vez por todas o que é ter discernimento. Provérbios 3, versículo 21, diz assim: filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Que coisas é essa? Ele fala: a verdadeira sabedoria e o entendimento, ou o discernimento. Não tire o discernimento da frente dos seus olhos. Provérbios 2:11, o bom siso te protegerá e o discernimento te guardará. Deus diz: tenha discernimento para todas as coisas que Ele colocar no seu caminho. Deus quer nos ensinar que a gente precisa confiar, depender dEle, e ao mesmo tempo em que dependemos dEle, nós também temos que tomar atitudes e não sermos crentes inocentes. Ore a Deus, peça a proteção de Deus sobre a sua casa, mas não se esqueça de passar a chave na porta, não se esqueça de trancar a janela. Peça a Deus para proteger as suas crianças, mas não esquece de botar um tapume na piscina, não esquece de tampar aquela fossa no quintal, não esquece de tirar as coisas que são perigosas do caminho. Deixe produto químico alto, distante do contato de criança. Não deixe remédio fácil para eles pegarem. Deus protege, Deus guarda, mas Ele quer que você tenha discernimento, que você tenha sabedoria, porque é assim que Deus trabalha em nossa vida, em nosso coração. Se você está se sentindo mal, procure o médico. Não espere até não ter mais o que fazer, gente. Nós que somos homens, somos ótimos em jogar a nossa vida fora por termos preconceito com o médico, não queremos ir, não queremos sofrer, não queremos passar por exames. Eu sou homem, sei muito bem o que é isso, também não gosto de médico, não gosto de injeção, não gosto de exame, mas tem que fazer, não tem jeito. Se eu estou me sentindo mal, eu preciso ir. Não se esqueça, foi Deus quem criou a medicina, foi Deus quem criou as ciências, quem criou a arte, foi Deus quem capacitou pessoas, homens e mulheres, temos o privilégio de ter alguns entre nós, para serem esses vasos úteis na mão dEle. Está doente? Tome remédio regularmente. Ah não, eu já orei a Deus, Deus vai me curar desse tumor. Ore a Deus, confie em Deus, mas tenha discernimento, crente.
Faça o que tem que fazer, tome o que tem que se tomar. Lembre daquela frase do general americano, eu gosto muito de comentar essa frase, em plena época de guerra da secessão nos Estados Unidos, e ele vira para a tropa dele, antes dos combates eles oravam, eles se consagravam a Deus, eles entregavam, eles eram em sua grande maioria batistas no sul dos Estados Unidos, eles oravam a Deus, clamando misericórdia, proteção sobre aquela guerra, e o general falava: gente, ore a Deus, mas mantenha a sua pólvora seca, permaneça pronto, permaneça astuto, permaneça em condição, você não sabe quando precisará usar. Crente não pode ser imprudente, crente não pode ser bobo, crente não pode ser uma pessoa que deixa tudo caminhar sem ter qualquer tipo de cautela. O que ele quer dizer e explicar para a gente hoje, Neemias quer dar essa lição à nossa vida. Você, cristão, quando você vê o mal, tome uma atitude. Não deixe o mal crescer. O mal é muito pior do que câncer. O mal é muito pior do que qualquer tipo de doença que você possa imaginar. Viu o mal, tome uma atitude. A primeira é: esconda-se. Provérbios 27, o versículo 12 fala assim: o prudente, ele vê o mal e ele se esconde, mas os tolos, eles passam e sofrem a pena. Eu queria nessa noite que você entendesse de uma vez por todas o porquê que Jesus nos alertou a sermos prudentes, a termos discernimento. E a razão, gente, é muito simples. Eu preciso disso, você precisa disso, a nossa família depende disso para continuar existindo. Então, nessa noite, lute por quem você ama. Use as armas corretas que você precisa usar. Nunca confie a guarda dos teus filhos a pessoas as quais você não conhece. Fique mais tempo com eles, cuidado com quem eles andam, cuidado onde eles estão, cuidado ao que eles estão acessando. Não seja um crente bobo, não pense que Deus cria crente como se cria batata no campo. Não é assim que funciona. Eles são desprotegidos. Quem a gente ama depende de nós, e nessa noite, parta para a luta pela sua família. Você está em uma batalha constante, dia após dia, a todo momento essa batalha está cercando você, está tentando destruir a tua família. E quais são as armas que nessa noite eu queria que você colocasse em teu coração, estivesse no seu entendimento? 3 armas bem específicas, e a gente conversa e encerramos nosso momento de adoração ao Senhor nessa noite. Primeira arma que eu queria que você pensasse: fique atento, versículo 7, versículo 8, observe, veja o que está acontecendo. Não é a primeira vez que Neemias dá esse conselho para a gente, mas hoje, de maneira muito especial, ele vai falar a importância que temos de ficarmos atentos a tudo. Depois, tenha discernimento, versículo 9, e anime-se em Deus. Motive pessoas, estimule pessoas, faça com que as pessoas vivam uma vida alegre na presença de Deus, faça com que todo mundo se sinta valorizado, que as pessoas desejem cada dia mais estar na casa de Deus, estar com o povo de Deus. Como isso é importante na nossa vida, termos uma fé perseverante, porque vida cristã, gente, é uma vida de teste a todo momento. A todo tempo, nós passamos por testes da nossa fé, e muitas vezes esses testes, nós somos testados tanto, mas eu queria que você lembrasse, desistir e abandonar o barco nunca foi uma opção no reino de Deus. Não desista daquilo que te é importante. Abandonar não é uma opção. Muita gente precisa de você. Deus te deu pessoas problemáticas porque Ele quer tratar de você, Ele quer tratar delas, e por isso Ele as coloca no nosso caminho. Deus, Ele nos capacita a concluirmos essa obra tão importante. Spurgeon entendeu isso e falou certa vez em um dos seus sermões: gente, nós precisamos viver em comunhão. Se a minha comunhão com Deus for fraca, eu serei fraco em absolutamente tudo na minha vida. Mais ou menos como se dentro de nós tivesse uma batalha constante entre sentimentos, entre sensações. E essas batalhas,
Quem vai vencer é quem você alimentar mais. O Espírito Santo, Gálatas 5 diz, ele luta contra a nossa carne, ele luta contra nossos pecados. Quem vai vencer é quem você mais alimentar, quem mais você consagrar, quem mais você colocar diante de Deus. E se você estiver passando por provação hoje, ou passar amanhã, lembra de Provérbios 24, versículo 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será muito pequena. Mesmo em meio a provações, e aqui Neemias vai nos mostrar outra grande provação nessa noite. Continue orando, continue adorando, continue animando o coração, mas principalmente, continue a lutar, porque a recompensa final vale muito a pena. Nessa noite, igreja, lute por quem você ama. Lute pelas causas do reino de Deus. Lute pelas coisas que o Senhor colocou no seu caminho. No primeiro ponto para a gente pensar, eu quero imaginar com você nessa noite, para você usar, para você ter as armas corretas e lutar de maneira adequada, fique atento. Olha de novo versículo 7 e versículo 8 comigo. Neemias diz, mas quando Sambalate, esse cara terrível, Tobias, o amigo e braço direito dele, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod, que eram militares filisteus, ouviram que a reconstrução dos muros de Jerusalém estava avançando e que as brechas começaram a se fechar, ficaram furiosos. Todos se uniram para lutar contra Jerusalém e causar confusão. Neemias ficou atento, Neemias ficou sabendo, quis Deus que ele tivesse notícia daquilo que estava rolando em volta daquela construção. Enquanto o povo trabalhava, suava a camisa, enquanto o povo se dedicava, acontecia várias coisas em volta, alguns criticavam, alguns ficavam falando um monte de coisa e tentando destruir aquele trabalho. Deus exige de nós que sejamos sábios, mas a sabedoria que vem de Deus é a sabedoria que tem temor. O problema é quando a gente não é nenhuma coisa, nem outra, nem sábio e nem teme ao Senhor, muito menos quando as duas coisas andam juntas. Nós já vimos aqui, já conversamos, os maus nunca param de fazer maldade. Os maus, eles não tiram um minuto de folga. Nosso inimigo das nossas almas, ele sabe disso. E ele quer machucar, ele quer fazer doer a nossa alma, o nosso coração. E para isso ele vai usar pessoas, normalmente pessoas próximas, pessoas do nosso convívio, pessoas a quem nós amamos, pessoas a quem precisam de fato de uma proteção especial. Preparava esse sermão e eu me lembrava de uma história lá na Alemanha. E essa história que eu me lembrava foi da capacidade de liderança de Adolf Hitler. Esse homem tinha uma capacidade que um amigo de escola disse: eu não me preocupo com o que ele fala, mas o como ele fala. Ele convence qualquer um de qualquer coisa que ele tenha para trazer e para falar. E Adolf Hitler, ele teve um poder tão grande que ele convence a igreja protestante, ele convence os crentes alemães a se unirem ao nazismo e a fazerem aquele verdadeiro extermínio de pessoas que estavam ali. Mas Hitler, ele foi tão cruel, mas a crueldade dele foi justamente quando ele encontrou uma pessoa que pensava igual a ele, ou que tinha a mesma sagacidade. O nome desse homem é Joseph Goebbels, muito famoso. E esse Goebbels, ele era o diretor de comunicação e marketing do Partido Nazista. Ele era o homem da televisão, do rádio e das matérias escritas. E esse Goebbels, ele foi muito inteligente. Ele bolou 11 princípios ou 11 mandamentos que quem segue terá sucesso na vida, mas desgraças no reino de Deus com toda certeza. E Goebbels disse assim: um primeiro princípio que você tem que ter na sua vida: simplifique e tenha um inimigo único. Não tenha muitos inimigos, tenha um só. Foque nesse inimigo, bata nessa tecla até você destruir ele completamente. Destruiu, muda, parte para outra. Inclusive governantes brasileiros usam essas técnicas e pegam o inimigo, bate no inimigo até fazer aquele inimigo fraquejar. Tem gente no seu convívio familiar
que trata você como inimigo, que bate nessa tecla, que não passa um só dia sem lembrar de você nas conversas, sem falar mal de você, da sua vida. É assim a nossa vida. O segundo princípio, princípio do contágio, que ele fala: divulgue para todo mundo os defeitos do inimigo, porque isso contagia as pessoas. As pessoas vão começar a olhar o que antes elas não olhavam. Princípio da transposição é o terceiro. Bote a culpa nos outros. Tudo que for ruim é culpa do seu inimigo. Tudo é ele que fez, tudo é ele que faz. Ele é culpado de tudo. Eva era culpada, Adão era culpado quando se tratava de Eva. E assim a gente não mudou nada e continua colocando a culpa nos outros. Nós não temos a capacidade de olhar para a gente mesmo, olhar de Deus e falar assim: Deus, eu estou errado, eu errei, eu sou pecador, Deus me perdoa, eu não quero mais ser assim. Mas nosso coração diz: não, aponte seu dedo. Até diz aquela frase: eu aponto o dedo para um, tem outros 3 virados para mim. É uma grande verdade essa afirmação que tantos fazem. Quarto princípio, o princípio da desfiguração. Ele fala assim: exagere nas más notícias, aumente, bombe a má notícia, faça ela ficar famosa. Princípio 5, da vulgarização. Transforme tudo que o seu inimigo faz em coisa ruim. Tudo que ele faz não presta, tudo que ele põe a mão não vale nada. Passe a fazer todo mundo pensar que o seu inimigo não vale nada, mas o mais relevante, o mais importante é o princípio 6. Depois, se você quiser, leia todos eles no Google e você vai ter uma noção interessante. Mas no princípio 6, o princípio da orquestração. O que é esse princípio? Minta, mas minta muito. Conte uma mentira sobre a pessoa que você não gosta e fale essa mentira tantas vezes quantas for necessário, porque uma mentira contada várias vezes vira uma verdade. E ele contou essa mentira sobre judeu, contou sobre ciganos, sobre deficientes físicos, sobre homossexuais, e a coisa ficou tão verdadeira que inclusive os crentes mandaram para campo de extermínio aqueles que estavam vivendo ali próximo de cada um deles. Hitler foi o que foi, porque Hitler teve ajuda. No mundo, gente, nada se cria. Lá na época de Neemias, aconteceu a mesma coisa. Aqueles homens começam a seguir tipo de princípio como esse. Aqueles homens começam a fazer com que a cabeça das pessoas ficasse voltada para isso. É igualzinho você, crente, que ama a Deus, que ama a Bíblia, mas não sai do raio da televisão no princípio, no horário nobre, onde você assiste malhação, onde você assiste novela e você só vê, só isso. Erotização adolescente, erotização de todo mundo, homossexualismo bombando para tudo quanto é lado, bissexualismo a todo momento, e a gente vai vendo, até isso começar a ficar normal, até a gente não achar estranho. Gente, isso vai ser errado, sempre vai ser errado, pela lógica de Deus. A Bíblia não muda, não importa se você ama aquela pessoa e por isso você vai achar certo, a Bíblia nunca vai dizer que é certo certas condutas. Uma mentira contada várias vezes, elas viram verdade. E como dói nosso coração quando a gente vê crente maduro negociando a palavra de Deus, achando normal o que nunca foi normal, achando louvável o que nunca foi louvável. E Jó, certa vez, ele disse: transformará Deus o errado em certo? Deus vai transformar só porque agrada ao coração de todo mundo que não está de acordo com a palavra dele? E a resposta, gente, não é. As mentiras de Sambalate são tão fortes, tão convincentes, que se você olhar no versículo, aqui que a gente está fazendo a leitura, no versículo 8 especificamente, vai dizer: todos se uniram para lutar contra Jerusalém e causar grande confusão. Eu não sei, talvez você, mas há uma grande chance de nesse momento ter alguém querendo destruir a sua família, ter alguém querendo destruir a sua fé, tem alguém querendo tirar de você a paz que só Cristo pode dar. Mas o que eu quero te dizer, fique atento, não permita que isso aconteça. Lute por quem você ama, lute, guerreie, ore mais,
Tenha mais tempo devocional com Deus, leia mais a Bíblia, busque mais santidade, tenha uma vida tão maravilhosa com Deus a ponto do teu inimigo te pedir comida e você dar comida, te pedir água e você dar água. Faça o que Paulo ensina em Romanos 12, 20, não trate mal ninguém, responda o mal com o bem, porque você fazendo isso vai acumular brasa viva na cabeça da pessoa. Gente, ser cristão é andar na contramão, nós já vimos isso aqui. Faça isso por Deus, faça isso por você, faça isso por quem você ama, lute por quem você ama. Neemias quer nos dar esse entendimento nessa noite, tão fundamental, tão importante, que é preciso que você entenda o que ele quer falar ao nosso coração. Tem outra arma fundamental para você lutar, e essa arma se chama discernimento. Versículo 9, a palavra discernimento significa capacidade de ler sem lupa o que está escrito nas entrelinhas. Capacidade de enxergar mais do que os outros enxergam. Isso é discernimento. Neemias ouviu a notícia, e lá no versículo 9 ele vai dizer: nós, porém, não reclamamos, não xingamos, não nos vingamos, nós, porém, fizemos o quê? Oramos. Nós não nos nivelamos com aqueles que querem o nosso mal, nós oramos, nós nos consagramos, ele diz, nós oramos ao nosso Deus, mas colocamos guardas para proteger-nos de dia e de noite. Isso é discernimento. Ore pela proteção, mas não se esqueça de trancar a porta da sua casa, como eu disse agora há pouco. Reconstrua valores cristãos autênticos na sua vida. Não lamente mais, ou pare de lamentar de uma vez. Reclame menos, agradeça mais. Eu estava ontem, eu preguei em Rio Claro e antes de voltar, eu conversava com um rapaz que ouviu uma mensagem, e esse rapaz entristecido, ele entendeu o que foi pregado ali, e ele veio falar para mim que ele já está com uma vida, ele veio de Minas Gerais sem nada, há pouco mais de 15 anos ali para a cidade de Rio Claro, não tinha nada, hoje está próspero, hoje está bem na vida, mas falta-lhe uma coisa, que é uma casa própria para morar, ele mora de aluguel. E ele comentava que ele ficava durante essa semana tomando banho e veio no coração dele: poxa Deus, e cadê minha casa? Eu preciso de uma casa. E ele começou a me contar que ele estava agora, todo dia que ele entra ao banheiro para tomar banho, vem na mente dele aquele pensamento, e ele começa a reclamar, ele começa a murmurar e falar assim: Deus, cadê minha casa? Cadê minha casa? Eu estou envelhecendo, eu tenho filho, eu tenho família, Deus, me dá a minha casa, eu preciso da minha casa. E enquanto pregava, ele disse assim, que veio no coração dele um sentimento, ele lembrou disso tudo que ele estava reclamando, e o sentimento que veio no coração dele é assim: Deus falou, meu filho, eu te deixo faltar alguma coisa? Ele ouviu essa frase no coração dele, esse homem estava envergonhado e veio testemunhar para mim, aquela noite, ontem à noite no caso, dizendo: Deus não te deixa faltar nada, pode ser escasso, mas Deus cuida de nós. Deus tem um zelo tremendo pela nossa vida, nós precisamos ter discernimento. Discernimento é um dom, é algo que Deus nos dá com tanto carinho. Ore mais, leia mais, dependa mais de Deus, mas não seja bobo, não seja inocente. Preste atenção nas coisas que estão rolando em sua volta. Você comprou um carro, é bênção de Deus na sua vida, coloque esse negócio no seguro. É patrimônio da tua família, você não pode perder esse patrimônio, vai fazer falta para quem você ama, faça isso. Homens, façam um seguro de vida, não brinque com essas coisas. Você não pode deixar a tua família desprotegida se te acontecer alguma coisa a qualquer momento, e a qualquer momento Jesus pode nos chamar, pode nos levar, e como vai ficar as pessoas que a gente ama? Lute por quem você ama, pense em todos os detalhes. Se você não casou no papel oficialmente, case-se oficialmente por amor a quem você ama. Você não imagina a dor de cabeça que dá a sua vida terminar aqui, você não ter esse papel para provar que você é casado. Na minha instituição, esposas de policiais militares ficam de 1 a 4 anos sem receber um centavo do governo, porque elas têm filho, moraram há 4, 5, 20 anos, mas nunca casaram, e é obrigado a provar num juiz
que a pessoa viveu com ele até isso acontecer. Nós temos que fazer vaquinha todo mês para juntar a cesta básica e levar na casa de policial, porque a família não recebe nada. Se você ama, se você gosta, se você tem esse apreço pelas pessoas, tome discernimento na sua vida com as pessoas. Você não é dono do seu futuro. Neemias sabia disso. Tem homem que tem preconceito de ensinar a mulher a dirigir. Não sei o que passa na cabeça desse cabra. Você vai acordar de madrugada um dia com um problema sério de saúde, moço, e se você tiver a tua mulher que dirige com o carro na garagem, muito rapidamente você chega no hospital. Ou você acha que AVC só acontece com os outros, pedra no rim só acontece com os outros, infarto só acontece com os outros? Seu filho pode passar mal, você está trabalhando à noite, cadê? Quem vai socorrê-lo? Até chegar um socorro pode demorar demais. Isso é discernimento. Tenha discernimento. Faça disso algo na sua vida. Não ande com conselhos de policial. Não ande com muito dinheiro na carteira. Não vai precisar dele, para que vai andar? Deixa em casa. Não ande com muitos documentos na carteira, você vai perder e vai arrumar uma baita dor de cabeça. A tua mulher sabe as senhas do seu banco? Não, porque ela vai sacar meu dinheiro. Então não é mulher, é o inimigo que você tem em casa. É um xuré que você está criando dentro da sua casa. É um Taz que está criando na sua casa, que fica rodando e acabando com tudo que você tem. Você tem um monstro em casa ou tem uma pessoa que você ama? Ah, ela não sabe minha senha, não vai saber. Maravilha, o dia que você morrer, só com o juiz mandando que o banco vai liberar o que tem na sua conta para ela. Enquanto isso, ela vai estar passando fome com teus filhos, porque você não teve discernimento. Tem em algum lugar, se acontecer alguma coisa comigo, abre aquela gaveta, está tudo lá o que você precisa. Isso é discernimento. Neemias tinha discernimento. Nós oramos ao Deus do céu, mas ao mesmo tempo em que nós oramos, olha o que ele diz: colocamos guardas para proteger-nos deles, de dia e de noite, a todo momento. Ele fazia isso, porque a família depende dele, a família depende de você. Nessa noite, lute por quem você ama, lute com todas as suas forças, estimule a pessoa que você ama a dedicar mais, a estudar mais, a ler melhor a Bíblia. Gaste mais dinheiro com quem você ama, coma mais pipoca, vá mais a cinema, vá mais a teatro, invista em quem você ama, perca mais tempo indo para parques públicos que não custa nada, bata papos fazendo viagens curtas e baratas com as pessoas que você ama. Faça isso. E Neemias dá um alerta. Eles faziam diuturnamente, ou 24 horas, de dia e de noite, eles se protegiam. Eles oravam de olhos fechados, mas mantinham alguém atento a tudo que estava acontecendo. Isso se chama discernimento. Tenha discernimento, crente. Pense em tudo que pode acontecer amanhã, que está fora dos nossos planos, e deixe a sua vida arrumada, deixe a sua casa arrumada. Na Bíblia tem a história de um homem terrível, que nós veremos de manhã, falando de Davi, lá na frente, que é Aitofel, o grande conselheiro dele. Aitofel, eu tiro o chapéu para esse homem. Aitofel, ele acabou traindo Davi, ele foi condenado por Deus e por Davi, e Aitofel, antes de morrer, ele vai para a casa dele, arruma toda a casa, arruma a documentação, coloca tudo em ordem, e aí termina a vida dele. Assim deve ser a nossa caminhada cristã. Terceiro ponto, se você tem discernimento, se você compreendeu a importância disso, anime-se em Deus. Versículo 10 ao versículo 14. Anime-se, olha para frente, levanta a cabeça e busca em Deus o que Deus quer trazer para você. Neemias orou no versículo 9, e no versículo 10, olha que interessante, o povo de Judá começou a dizer: os carregadores estão perdendo as forças, tem muito entulho, muito trabalho para fazer, nós não vamos conseguir. Quando começamos essa obra, você imaginou que 2 anos e meio depois estaremos cultuando aqui dentro? Nem com o maior dos otimismos você imaginaria que isso poderia acontecer, mas hoje nós estamos aqui, porque o que é de Deus, Deus honra, o que é de Deus, Deus faz acontecer. As pessoas estavam desanimadas, estavam preocupadas. No versículo 11,
E os inimigos diziam, antes deles perceberem, nós vamos entrar no meio deles e mataremos todos eles e acabaremos com essa obra. Mas os judeus que moravam entre eles, usados por Deus, vieram para Neemias e advertiram ele sobre o que estava acontecendo. E disse, eles virão de todos os lugares e vão atacar vocês enquanto vocês trabalham. Quando você menos espera, a traição virá. Quando você menos espera, o incômodo, o comentário, aquilo virá. Neemias está dizendo isso para eles, mas Neemias orou a Deus. A obra é de Deus. Neemias no versículo 13, ele disse, por isso coloquei o povo nos lugares mais baixos do muro e nos lugares abertos. Detalhe importante, distribuídos por famílias e armados com espadas, lanças e arcos. Depois de uma inspeção, eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e lutai por vossos irmãos, vossos filhos e filhas, vossas mulheres e vossas casas. Pessoas precisam ser estimuladas, gente. Pessoas precisam ser motivadas, pessoas precisam de entusiasmo, entusiasmo que significa ter Deus dentro de nós, como disse Blaise Pascal, aquele filósofo cristão, que todo ser humano tem um vazio dentro de si exatamente no tamanho de Deus. As pessoas precisam de ânimo. Eu queria que você, como Neemias, pegando o exemplo dele, motive as pessoas que trabalham por você. Motive as pessoas, a obra é de Deus, ninguém busca reconhecimento, tudo que fazem e fazemos é para Deus. Mas eu queria te perguntar nessa noite, qual foi a última vez que você agradeceu seu cônjuge pela comida que fez? Qual foi a última vez que você agradeceu por ter te levado em algum lugar ou te buscado em algum lugar? Qual foi a última vez que você olhou nos olhos dele e agradeceu de verdade por aquilo que ele fez? Nós como igreja, nós como pais, qual foi a última vez que você chegou nas meninas do Ministério Infantil e disse a elas, obrigado pelo que você está falando para o meu filho? Seu filho chega em casa falando de Deus, contando as liçõezinhas que ele aprendeu, seu coração fica feliz, fica alegre. Já lembrou de dar uma passadinha, só fazer um ok, um obrigado para quem está se dedicando a isso para ele, gente, que isso vai tempo, vai dedicação. Pessoas servem a Deus não para terem reconhecimento, mas um obrigado cai bem demais para dar estímulo ao coração das pessoas. Já agradeceu a quem trabalha na construção dessa igreja, a dizer, poxa, o quanto valeu a pena? Pô, Vitão, valeu, viu, cara? A coisa está caminhando, a coisa está acontecendo, nós precisamos ter assim, sabe por quê, gente? Quem desmotiva os outros são os inimigos. Irmão não desmotiva irmão, irmão estimula irmão, irmão motiva irmão, terceiros falam mal de nós, terceiros falam mal da nossa família, da nossa igreja, falam mal de Jesus, mas nós não. Nós amamos nosso povo, nós protegemos nosso povo, nós lutamos pelo nosso povo. Neemias sabia disso. Neemias disse, gente, vá à luta, lute por quem você ama. É muito interessante. Mesmo na igreja, como você viu aqui no texto, as pessoas ficam desanimadas de vez em quando, se abalam com notícias, com circunstâncias, pessoas pensam em desistir, gente. Muitas vezes, a missão nossa é motivar as pessoas. Motive hoje, e você será motivado amanhã, nessa roda da vida. Hoje é você que anima, amanhã você que é animado por alguém. Assim Deus nos fez como família. Assim Deus nos quer, caminhando juntos. Neemias sabia disso, e a técnica de Neemias é uma técnica de Deus. Ele coloca para lutar e para construir cada pedaço do muro, a família inteira junta. O pai com os filhos com os pais, as esposas com os maridos com as esposas, neto junto com os avós. Ele coloca a família inteira e dizia, aqui nesse ponto, família defende a família. Os filhos ficavam de guarda enquanto os pais trabalhavam na construção. Os pais cansavam, os filhos iam para a construção e os pais pegavam em armas, pegavam o arco e flecha e dizia, aqui não entrará o inimigo. Ninguém vai chegar e maltratar meu filho, não vai não. Comigo aqui não vai não, porque eu protejo, eu dou minha vida por eles. Mas nessa noite, eu queria que você, que é filho, entendesse isso também.
Filho, proteja seus pais. Filhos, orem pelos seus pais, clamem a Deus pela vida deles, para Deus os guardar, para Deus os sustentar. Nós desanimamos quantas vezes na vida por tantas coisas que acontecem com a gente, mas Neemias, ele sabia disso. Proteja a sua família, gente, lute por quem você ama. Filhos, protejam seus pais orando por eles. Pais, protejam seus filhos orando por eles. Igreja, proteja a sua liderança, orando por eles, estimulando o que eles estão fazendo. A família é projeto de Deus e a igreja é a família de Deus de maneira mais grandiosa. Neemias entendeu uma coisa, que se a família luta junto, gente, ela é imbatível, ela é invencível. Quem coloca desânimo, quem coloca contenda, quem espalha boatos é o inimigo. Irmão motiva irmão, irmão caminha com irmão. Sejamos uma igreja assim, sejamos uma igreja que estimula, uma igreja que motiva. Lute, igreja, por quem você ama. Nós lutamos por Deus, é Ele quem nos comanda, Ele é o nosso general, Ele dirige a nossa vida, e como Paulo terminou o capítulo 11 de Romanos, tudo é dele, tudo é para Ele, tudo é por Ele, inclusive a minha vida e a sua vida. Lute por quem você ama. Se apegue a Deus com todas as suas forças, mas tenha discernimento. Não se esqueça, vida devocional e espiritual, discernimento e sabedoria para lidar com as circunstâncias da vida. Neemias faz isso, e Neemias termina de um jeito fantástico, o versículo 14. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível. E eu quero dizer para você, Igreja Batista da Reforma, e lutai por vossos irmãos, lutai por vossos filhos e filhas, vossas mulheres e vossas casas. Quanta gente tem espalhada aqui pela Reforma Agrária, ali pelo bairro Capivari, ali pertinho, ali pelo Saltinho, ali pelo Macuco, quantas pessoas lá em Campinas, na cidade mesmo de Valinhos. Lute para que essas pessoas conheçam o amor verdadeiro de Cristo, que essas pessoas cheguem ao conhecimento de Deus. Saiba que vai ter gente sempre lutando contra, sempre vai ter aqueles do contra, mas não temam os homens. Mateus 10, 28 é um texto tão impactante. Não temais os que matam o corpo, mas temam aqueles que matam a alma, que é Deus que pode fazer isso. Inimigos, nós sempre o teremos conosco, mas o que nos alegra é que todos eles estão debaixo do controle de Deus. Todos eles estão debaixo da mão protetora de Deus sobre a nossa vida. E que bom é descansar nessa confiança. Neemias entendeu isso. Neemias nos dá essa lição tão preciosa nessa noite, de como temos que usar as armas que motivam e que mostram o como a gente deve caminhar com Deus. Eu queria que você, ao voltar para o seu lar, você meditasse no quanto você tem lutado por quem você ama, ou no como você tem lutado, e dedique-se mais a uma vida com Deus, dedique-se mais a ser esperto, atento ao que está acontecendo, a ter sabedoria. Deus quer fazer de nós pessoas cuja vida agrade profundamente ao coração dEle, por isso Ele nos chama a ter momentos espirituais com Ele, mas não nos esqueçamos que moramos num mundo perdido. Esse mundo jaz no maligno e a maldade habita o coração das pessoas desde quando elas são crianças. Mas temamos a Deus com discernimento. Olha tudo que está à sua volta. Entregue tudo nas mãos de Deus. Entregue tudo para que Deus olhe com amor pela vida daqueles que você também ama. Neemias foi escrito para mostrar para a gente que devemos se importar com os nossos irmãos. Nessa noite, lembre-se que Jesus venceu o mundo, Jesus vive até hoje, e porque Ele vive, nós também viveremos. Tem muita gente, meus irmãos, que depende de você para morar no céu com Jesus pela eternidade. Muita gente depende da tua vida e do teu testemunho com Deus. Você é especial para Deus. Então, lute por aqueles que você ama, porque eles também são especiais demais para o reino de nosso Senhor. Amém, igreja? Amém.
Se você entendeu isso, eu queria te convidar a orar nesse momento. Baixe tua cabeça e feche teus olhos. Vamos falar com Deus nesse tempo. E não há outro motivo que não seja a nossa família de sangue, a nossa família de carne, mas também a nossa família espiritual, a nossa igreja. Os ataques do inimigo aumentam na medida em que nos aproximamos daquilo que agrada ao coração de Deus e que é propósito do Senhor. Mas eu queria que nesse momento você, com toda a humildade e sinceridade, coloque diante de Deus a sua família, as pessoas que você ama. Clame a Deus pela direção, pela proteção, pela salvação ao seu cônjuge, pela salvação aos teus filhos e netos, as pessoas que te são tão especiais, mas que até hoje não tiveram esse privilégio de conhecer o amor de Deus. Trave uma verdadeira luta por aquelas pessoas que você ama, entregando-as na mão de Deus. Pai amado, e assim, Deus, nós encerramos esse tempo, essa noite, em que passamos pensando na Tua palavra, adorando ao Teu nome, Deus, louvando e cultuando ao Senhor. E assim, Deus, nós te agradecemos pelo exemplo e pela vida de Neemias, pelo diário pessoal dele, Deus, transformado em palavra do Senhor para edificar a nossa vida. Me ajuda, Deus, como filho Teu, como família, como pai de família, a ser esse homem que agrada ao Teu coração, com discernimento, mas com vida devocional diante do Senhor. Ajuda cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, Deus. O Senhor conhece o coração de cada um, as intenções, Deus. O Senhor conhece os problemas e as alegrias também de cada um. Nessa noite, que o Teu Espírito Santo cuide, Deus, de cada um. Traga-nos a motivação que precisamos. Nos dê o ânimo, Deus, que muitas vezes vai se esvaindo com o tempo e com as coisas que acontecem. Mas edifica, Deus, em nós um coração pronto para Te servir, servindo as pessoas. Usa-nos, ó Deus, para que o Teu reino se faça conhecido e que cada um de nós aqui, Deus, possamos nos importar com as pessoas que o Senhor se importa. Ajuda-nos, ó Deus, a Te amar, a amar as pessoas que o Senhor colocou no nosso caminho. E me ajuda, e ajuda meus irmãos, Pai, a lutar por quem nós amamos. E assim eu Te agradeço pelo dia tão maravilhoso que tivemos, pelo final de semana, na verdade, contando com ontem, Deus, em tudo que o Senhor fez entre nós. Agora, Deus, nos dê uma semana abençoada, cuida de nós, restabelece nossa saúde, nos dê a força que precisamos para enfrentar as batalhas do dia a dia e nos prepara com alegria, com motivação, com ânimo, Deus, para estarmos aqui no sábado e passarmos esse tempo tão glorioso com o Senhor e com os nossos irmãos que nos visitarão, quando essa igreja, Deus, passará a ser uma realidade conhecida de todas as pessoas. Nós Te agradecemos, nós dependemos de Ti, ó Deus, e nos entregamos nas Tuas mãos. Leva Teu povo em paz para os nossos lares e que a Tua paz reine em nossos corações e reine, Deus, entre nossos familiares também. Por isso eu oro, eu agradeço e eu Te louvo, em nome de Jesus. Amém e amém.